Muito bem. Então, a partir de agora, nós estamos gravando a aula. Nós falaremos sobre a invasão francesa no Brasil, os motivos que levaram a França bancar uma invasão tão complexa aqui no território brasileiro. Iremos falar de União Ibérica e também nós iremos abordar o período em que os holandeses conquistam o Nordeste brasileiro e modificam toda uma estrutura de produção de cana-de-açúcar. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Muito bem. Primeiro, nós estamos aqui com a nossa apostila, com o nosso material. Tá? Esse material ele estará à disposição de vocês logo, logo que a gente terminar, né, a nossa aula. Nós estaremos juntos aí por 2 tempos, né? Então a nossa aula vai terminar ali por volta de 8h45, 8h50. Bom, galera, é importante entender que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, ele tinha muita importância na economia da Europa. Então, países como a Espanha, a França e a Inglaterra também tinham interesse em ocupar o território do Brasil. Porém, por parte da França, essa ideia de ocupar o Brasil ela está diretamente ligada ao fato de que os franceses eles foram colocados de lado perante a divisão da linha de Tordesilhas. Então, os franceses eles vão ser os principais questionadores desse abandono em relação à linha de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele era muito claro. Ele dividia o mundo entre Portugal e Espanha, as nações mais poderosas do século XV e XVI. Essa é a verdade. E a França ela vai se sentir ultrajada por não ter uma porção aqui no território americano. Então, mediante a uma série de questões, os franceses eles vão ter o interesse em ocupar o Brasil, tá bom? Galera, os motivos da invasão francesa no Brasil são motivos bem específicos, tá? Bem notórios. Primeira coisa, né? Primeiro fato dos franceses conhecerem o território brasileiro, né? Então, havia um interesse nas terras, né? Havia um interesse no Brasil, né? E o fato dos franceses conhecerem o litoral, porque lá no período pré-colonial, entre os anos de 1500 e 1530, os franceses vinham a todo momento contrabandear o pau-brasil. Então, o fato desses franceses conhecerem esses locais vai facilitar no processo de adequação, no processo de entrada no território brasileiro. Portanto, como eles conhecem o litoral, como eles conhecem o pau-brasil, né, o contrabando do pau-brasil era muito intenso, fica mais fácil para eles se consolidarem dentro desse território. Temos também um dos motivos importantes é que a França ela estava passando por um momento muito conturbado, que era um momento de guerras religiosas entre os católicos e os protestantes. Inclusive, na história francesa, tem um episódio chamado de A Noite de São Bartolomeu, que foi uma noite em que os protestantes foram massacrados, foram assassinados pelos católicos, na noite de um santo chamado São Bartolomeu, muito conhecido lá na França. Então,
havia, por parte dos franceses, internamente, um clima de muita hostilidade entre os católicos e os protestantes, que, no caso dos franceses, eram chamados de huguenotes. Os huguenotes eram os protestantes franceses dentro de uma conjuntura, que inclusive são perseguidos, né, e acabam migrando para o Brasil no ano de 1555. A escolha é a então desconhecida por parte dos portugueses região que hoje compreende o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, para ser mais exato. Tá bom? Então, galera, acontecem uma série de alterações dentro desse cenário importante que é o Brasil. Também existem, além do descontentamento da linha de Tordesilhas, além das disputas religiosas, do conhecimento da região, os franceses, eles tinham interesse em fundar uma colônia, né, chamada de França Antártica. Então, o objetivo dos franceses, somados a todos os outros que eu acabei de falar, era fundar uma colônia de exploração chamada de França Antártica. Uma referência, claro, lógico, ao continente Antártica, ok? Então, só para a gente repetir os motivos, né, dessa invasão francesa, no ano de 1555, no Rio de Janeiro, a gente tem, primeira coisa, o descontentamento com o Tratado de Tordesilhas, o fato dos franceses estarem sendo colocados de lado em relação aos portugueses, em relação aos espanhóis. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo são as disputas religiosas, católicos versus huguenotes, fazendo com que esses protestantes, esses huguenotes, tivessem que fugir para outras regiões, tiveram que fugir para o Brasil. A gente tem também o conhecimento da região. Os franceses, eles faziam, né, já o reconhecimento, os franceses, eles contrabandeavam para o Brasil do nosso território, principalmente do Rio de Janeiro, uma vez que não era conhecido dos portugueses essa região. Portugal estava mais interessado na exploração da cana-de-açúcar no Nordeste, ali na capitania de Pernambuco. O restante ficava praticamente abandonado. E fundar uma colônia de exploração. Portanto, se o Brasil fosse colonizado pelos franceses, nós também seríamos uma colônia de exploração, tal como fomos colônia de exploração em relação a Portugal. E aí a gente vai começar a dar nome aos bois, porque é importante a gente salientar a liderança coube ao nobre francês chamado Nicolas Durand Villegagnon. O Villegagnon, simplesmente, ele vai receber o apoio do almirante Gaspar de Coligny, que é um militar, um exímio militar, e ele vai se estabelecer aqui no território brasileiro, no Rio de Janeiro. A primeira grande construção do Villegagnon, que é o líder dessa empreitada, é exatamente a fundação de um forte, né, de uma fortaleza, de uma fortificação para a proteção dos colonos franceses aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Bom, nesse momento, os franceses, eles vão ter o apoio dos índios tamoios, né, dos índios que também eram inimigos dos portugueses. Portanto, a tribo tamoia tinha uma certa resistência em relação aos portugueses. E o líder dos tamoios era a figura de Cunhambebe, né? Então, esse líder indígena dos tamoios, o Cunhambebe, ele não era fã dos portugueses, portanto, era um inimigo declarado dos portugueses. Sabendo disso, os franceses vão utilizar uma malandragem para se aproximar desses tamoios e iniciar
essa sociedade, né, esse vínculo, essa troca de favores entre os índios e os franceses. Outra coisa que é importante também salientar, meus amigos, é as localidades onde esses franceses vão ficar sediados. É claro que a gente sabe que foi o Rio de Janeiro, obviamente, mas aí a gente tem, né, toda a Baía da Guanabara sendo o refúgio desses colonos franceses, né, dos huguenotes, e aí a gente separou aqui, ó, as ilhas de Sergipe, né, que hoje é a ilha de Villeganon, tá? Isso tudo aqui no Rio de Janeiro, tá, pessoal? A ilha de Sergipe, o Villeganon atual, é onde temos a atual escola naval. É lá onde os cadetes se preparam para serem oficiais da Marinha do Brasil. Então, a escola naval tem o nome de Villeganon, o nome oficial daquela ilha. Paranapuã, que é uma outra região, que hoje em dia é a Ilha do Governador, tá? Então os franceses também vão fazer aí essa ocupação na atual Ilha do Governador. Uruçumirim, que hoje seria o bairro do Aterro do Flamengo, tá bom? Então, mais uma região ocupada pelos franceses e também a região de Laje, também na cidade do Rio de Janeiro. Então, toda essa região ela é utilizada para a acomodação dos franceses. E, galera, eles ficam por 12 anos no Rio de Janeiro. Então, é um tempo bem longo para a consolidação de uma colônia de exploração mesmo, né? E aí acontecem algumas peculiaridades importantes que nós iremos falar em breve. Muito bem, galera. Confrontos, né? Confrontos com os portugueses. A gente sabe que acontece o apoio dos índios tamoios para com esses franceses, juntamente havia também uma ideia de eliminar outras tribos indígenas da região. É claro que os tamoios, quando eles se juntam com os franceses, o objetivo deles também é ter apoio para poder eliminar os seus oponentes. Então, é uma troca de favores, né? Vamos dizer assim. Pessoal, uma coisa importante salientar é exatamente isso aqui, ó. A união entre os franceses e os índios dá-se o nome de Confederação dos Tamoios. Essa Confederação dos Tamoios iria lutar contra os portugueses, tá bom? Bem importante essa informação. Confederação dos Tamoios era exatamente a ideia de sociedade entre os franceses e os índios tamoios contra os invasores portugueses. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, essa informação, tá bom? Acontece, né, de cair em concurso, tá? Bom, antes da gente continuar, eu separei uma informação também bacana para a gente. Tudo o que acontecia na França Antártica tinha que ser comunicado ao rei francês, era uma prática, né? Então, qual a informação que eu separei aqui para vocês? O cidadão responsável em escrever, relatar o que está acontecendo dentro do cenário da França Antártica era o cronista, né? Era um informante, era o escritor da frota. Então,
tem uma pessoa francesa que é responsável por essas informações, que é o cidadão chamado André de Tevede. Era o Tevede o responsável em dar as informações necessárias ao rei da França de tudo que estava acontecendo dentro desse momento aqui, tá bom? Bom, galera, os franceses, num primeiro momento, os franceses vão ter uma notoriedade, uma certa facilidade para se estabelecer aqui no Brasil. Vale lembrar que quando os franceses chegam no Brasil, meus amigos, é o ano de 1555. Esse ano de 1555 é o ano que o governo geral era liderado pelo Duarte da Costa. E aí, pessoal, o Duarte da Costa, ele vai organizar uma retaliação contra os franceses, porém, ele não vai conseguir derrotar os invasores franceses, tá bom? Então, o Duarte da Costa, ele não consegue derrotar os franceses por uma série de questões. Os franceses já tinham o ambiente, já estavam ambientados e os portugueses não dispunham de tantas armas assim. Bom, e aí, logo depois, o Mendes Sá, ele vem para tomar lugar do Duarte da Costa. O Mendes Sá, esse sim consegue expulsar os franceses. Porém, em 58, 1558. Mas demora-se 2 anos, 1560, para o Mendes Sá conseguir efetivamente expulsar os franceses. Então, preste atenção, porque o Duarte da Costa, ele é substituído pelo Mendes Sá em 58, só que em 1560 o Mendes Sá, já recuperado, né, as finanças da colônia, já com o número de soldados mais eficiente, o Mendes Sá inicia esse processo de expulsão, mas, como eu disse, não vai ser fácil, tá bom? A campanha de Mendes Sá. Mendes Sá seguiu de Salvador para a Vila de São Vicente, que era a capitania, onde hoje é o Rio de Janeiro, tá bom? E lá ele vai ter o apoio dos padres jesuítas e vai conseguir destruir o forte de Coligny, aquele forte que foi criado pelos franceses, pelo Villegagnon, quando aqui chegou. Esse forte ele é destruído e os franceses são afugentados. Porém, por uma série de problemas, por falta de homens, falta de armas, o Mendes Sá não conseguiu a derrota definitiva dos franceses. O Mendes Sá, ele venceu, mas não totalmente, tá? E isso vai acabar fazendo com que os franceses novamente se reorganizassem e continuassem ocupando a França Antártica, continuassem ocupando o Rio de Janeiro, tá bom? E aí, galera, chamo a atenção para a participação dos padres jesuítas. Na semana passada nós conversamos sobre a ordem dos jesuítas. O padre jesuíta, ele, antes de tudo, ele é um soldado de Cristo, ele é um guerreiro que é convertido ao cristianismo e ele tem a premissa de catequizar o índio, proteger o índio da dominação europeia, da dominação colonial. E aí, meus amigos, o jogo começa a virar exatamente quando os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta conseguem uma grande negociação com os índios tamoios. Ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão conseguir tirar os índios da guerra.
né, eles vão conseguir tirar os índios do conflito. Automaticamente, quando isso acontece, os franceses eles perdem um apoio importantíssimo, que é o apoio da população local, da população que conhece o território. Então, o Armistício de Iperuígue, como é conhecido, trata-se exatamente de quê? Da saída dos tamoios do conflito, abrindo brecha para a vitória dos portugueses sobre os franceses, tá bom? Só, galera, que a astúcia dos padres jesuítas é uma coisa impressionante. Quando eles expulsam, não, vamos melhorar aqui, quando eles retiram os tamoios do conflito, eles, paralelamente, eles conseguem colocar uma outra tribo a favor dos portugueses. Então, eles tiram a vantagem dos franceses e passa a ter os portugueses a vantagem de contar com o apoio de uma tribo também. Só que a tribo em questão é a tribo Terminós, que é uma tribo de origem tupiniquim, que é uma tribo mais sociável aos portugueses. E essa tribo, ela é chefiada pelo Araribóia, que é exatamente, né, o grande cacique dessa tribo. É uma pessoa muito poderosa, muito importante dentro da etnia tupiniquim, tá bom? Araribóia significa cobra d'água, assim que ele era chamado dentro, né, da sua tribo. Cobra d'água, ele tem, né, esse nome porque, segundo a lenda, o Araribóia ele conseguia atravessar nadando a Baía de Guanabara. Então ele conseguia sair de Niterói, por exemplo, até o Rio de Janeiro nadando, né, uma distância absurda, né? Só para vocês terem uma ideia, de barca leva o quê? 20 minutos, né? E ele conseguia atravessar nadando. Por isso, o termo cobra d'água. Com a reunião dessas forças, os portugueses vão iniciar uma nova campanha, já dessa vez sendo comandada pelo grande Estácio de Sá, que era nada mais, nada menos que o sobrinho do governador, o sobrinho do Mendes Sá, que era um capitão-mor, que era um soldado, um cara experiente, né, um cara forte, né, um bom militar e tudo mais. E aí o Estácio de Sá, ele vai se juntar às tropas contra os franceses e vai derrotar os franceses praticamente em 1565, porém, vale a ressalva que o Estácio de Sá, ele é o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então, essa invasão, ou melhor, essa expulsão, né, melhor dizendo, proposta pelo Mendes Sá e pelo Estácio de Sá, vai acabar culminando na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela vai ser fundada no dia 1º de março de 1565, tá? Por Estácio de Sá, é o nosso fundador. Olha só, uma questão também importante. O Estácio de Sá, ele morre durante essa campanha militar. O Estácio de Sá, ele acaba recebendo uma flechada, ele recebe essa flechada no peito e ele vem a óbito um mês depois. Mesmo com a flecha no peito, o Estácio de Sá consegue sobreviver em torno de um mês. Então, é bem interessante aí essa historinha, porque o cara ele era um guerreiro mesmo. Ele morreu, não foi nem por conta da flechada, ele morreu por conta, né, das bactérias. A flecha também continha veneno de
veneno de sapo, né, que os índios utilizavam e ensinaram para os franceses, e ele vem a óbito um mês depois de hemorragia. Não foi nem da flechada em si, nem do veneno, foi de hemorragia mesmo. Isso aconteceu em 65, mas a expulsão definitiva dos franceses é no ano de 1567. Os franceses, eles deixam a capital do Rio de Janeiro em 65 e eles vão se dirigir para Cabo Frio. Ficam em Cabo Frio mais 2 anos, só que aí, depois de 2 anos, eles acabam, né, metendo o pé, tá bom? Então, essa foi a primeira invasão francesa no Brasil. A invasão no Rio de Janeiro, a invasão que vai de 1555 até 1567. Os caras ficam 12 anos aqui no Brasil. Beleza? Essa é a invasão francesa no Rio de Janeiro. Pergunto a vocês, foi a única? Não. Tivemos mais 3 invasões francesas no Rio de Janeiro. Essa invasão francesa em São Luís, no Maranhão, ela vai ser no ano de 1612, galera. E vai até 1615. Essa invasão ela é menor, ela dura apenas 3 anos. Só que essa invasão, ela tem algo de diferente. Vamos lá, vamos recapitular até para a gente poder falar para as pessoas que chegaram depois que a aula começou. Os franceses invadem o Rio de Janeiro por conta de alguns motivos, né? Então, são eles o descontentamento da linha de Tordesilhas, né? Divisão Portugal e Espanha. O segundo motivo era fundar uma colônia de exploração, a França Antártica. O terceiro motivo eram as disputas religiosas entre os protestantes e os católicos, né? A guerra civil na França. E o quarto motivo era o total conhecimento da região, aqui no Rio de Janeiro, visto que os franceses contrabandeavam o pau-brasil dessa região. Beleza. Professor, repete 4 motivos aí rapidinho, fazendo favor. Todos 4? Isso. Tá, beleza. Descontentamento com o Tratado de Tordesilhas, né, porque a França ela fica de fora. A França ela não é beneficiada por essa divisão, somente Portugal e Espanha. Fundar uma colônia de exploração, tirar do Brasil proveito também, assim como Portugal vinha tirando, assim como a Espanha vinha tirando da sua porção da América. Era um preceito francês também. As disputas religiosas, né, o terceiro motivo, as disputas religiosas, você tem ali os protestantes, chamados de huguenotes, versus os católicos, tá? Fazendo com que esses huguenotes tivessem que fugir da França, porque senão eles iam morrer. Já teve lá a noite de São Bartolomeu, que foi uma chacina dos infernos, então os caras tiveram que meter o pé. Quarto motivo era o conhecimento da região, pelo fato de que os franceses já contrabandeavam o pau-brasil no Rio de Janeiro. Então era uma coisa bem mais tranquila para os franceses no que diz respeito ao Brasil, o fato de conhecer. Esses são os 4 motivos da invasão francesa no Rio de Janeiro. Em relação a São Luís no Maranhão, a gente pode colocar mais um motivo, né? Então a gente adiciona mais um motivo, que é a União Ibérica, tá? Então, 4 motivos mais um. Esse é a União Ibérica. Vamos lá. Depois a gente tem um slide só falando sobre a União Ibérica, o nosso próximo assunto. Bom, vou resumir aqui e depois a gente vai para o slide, só para a gente fazer a amarração da invasão francesa no Maranhão. Galera, houve um período na história entre os anos de 1580
até 1640, houve um período que a Espanha vai governar Portugal. E, consequentemente, vai governar também o Brasil. Perfeito? Show. Bruno, e os franceses em relação a isso? É simples. A França, ela tem problemas pessoais com a Espanha. Então, ela invade o Brasil em 1612 em represália à Espanha. Por isso essa invasão. Tá? Há um conflito entre França e a Espanha. Até porque a Espanha, nesse momento, no século XVII, a Espanha era o país muito poderoso, talvez o mais poderoso do mundo. A invencível armada, como era conhecida a Marinha Espanhola, colocava medo em todo mundo. E a França tinha problemas com a Espanha. A Espanha desagradava todos os países. Portugal, na verdade, tinham inveja da Espanha pelo poder da Espanha. Os espanhóis eles já estavam com muitos metais preciosos da América Espanhola, dos nossos vizinhos aqui na América Latina, né? E também do México, por exemplo. Então, os espanhóis estavam muito ricos. E a França, com sentimento de vingança, invade o Brasil, invade o Maranhão. Só que essa invasão ela não dura muito tempo, não. Ela dura 3 anos, mas são 3 anos de coisas bastante importantes. Por exemplo, vamos fazer separações aqui para vocês. Vamos lá, galera. Na invasão no Maranhão, a gente já tem uma diferença que é o nome dessa colônia. Essa colônia é a França Equinocial, tá bom? Em alguns livros, em alguns materiais, vocês podem encontrar como França Equatorial. Seria a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui entre parênteses, para depois eu jogar esse material aqui para vocês. Tá? Então, esse nome, França Equinocial, faz uma referência ao Equador, à linha do Equador, tá bom? Então, como o Maranhão ele passa muito perto da linha do Equador, os franceses, então, resolveram dar o nome de França Equinocial, porém, em alguns materiais, nós vamos encontrar França Equatorial. São sinônimos, é a mesma coisa. Nessa empreitada, a liderança vai ser desse militar aí, chamado Daniel de Latouche. O Daniel vai ser o Dan, né? O Dandan vai ser o líder dessa segunda invasão. O primeiro líder é o Villegagnon e da segunda invasão é o Daniel de Latouche. Nesse momento, eles vão ser importantes na história do Brasil. Por quê? Porque eles vão fundar a capital, né? Deixa eu colocar aqui, a capital do atual estado do Maranhão, São Luís. Então, há a fundação de uma cidade, né? Então, a gente já tem Salvador como a primeira cidade, depois a gente tem Rio de Janeiro, depois a gente tem São Luís, né? As cidades vão surgindo no Brasil colônia, né? Só que, no caso, São Luís foi fundada por um francês. Inclusive, tem algumas coisas, né, em São Luís que lembram os franceses. Atualmente ainda tem coisa lá que lembra os franceses. Bom, galera, São Luís é um nome em homenagem ao rei da França na época, que era o Luís XIII. Um jovem rei, né, com muito poder, né, o Luís XIII, rei francês. Não sei se vocês já leram um livro chamado Os Três Mosqueteiros, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, né? Os Três Mosqueteiros são os soldados de confiança do rei francês. No caso, era o Luís XIII, exatamente o Luís XIII.
né? Então, você tinha lá o Athos, o Porthos, o Aramis e o D'Artagnan protegendo os reis franceses, né? Nesse caso, o Luís XIII. Né? Eu falei 3 mosqueteiros, mas eu citei 4, né? Porque na historinha do Alexandre Dumas, o D'Artagnan, ele busca ser mosqueteiro e ele consegue ser mosqueteiro no final do livro. Inclusive, né, eu estou aqui com bigode, com cavanhaque, em homenagem ao D'Artagnan. Eu sabia que eu ia dar aula para vocês disso, então eu fiz essa homenagem aí a ele. Pessoal, dessa vez, como eu disse para vocês, foi pouco tempo, né? Foi um tempo bastante curto, mas de suma importância. Galera, ali coube esse cidadão aqui, ó, a expulsão dos franceses do Maranhão, o Jerônimo de Albuquerque, tá bom? Esse é o responsável em lutar e expulsar os franceses do Maranhão. Inclusive, tem até um nome da batalha que expulsou os franceses do Maranhão. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou escrever aqui para vocês em caixa alta, porque essas coisas são muito importantes. Batalha de Guaxenduba. Espera aí que eu esqueci o... Essa batalha é a batalha de expulsão dos franceses do Maranhão. Beleza? Segunda invasão francesa ao Brasil, dessa vez no Maranhão. Pergunto a vocês, acabou? Os franceses desistiram do Brasil? E aí? A resposta, se você pensou não, você acertou. Tivemos mais 2 invasões francesas no Brasil. Galera, os franceses, eles não esquecem o Brasil, né? Os franceses, eles têm, assim, um quê especial com o Brasil que eu não consigo entender. Foram 4 invasões e 3 eliminações de Copa do Mundo. Então, os franceses, em relação ao Brasil, eles são cruéis. Só, galera, que essas 2 invasões, elas vão acontecer numa outra conjuntura, que é a conjuntura do século XVIII, que é um século diferenciado, porque aqui no Brasil é o século da mineração. Então, é um período em que Portugal, já sem o domínio espanhol, né, Portugal volta a ser um país independente. Portugal vai explorar os metais preciosos aqui no Brasil durante boa parte do século XVIII. É um período da mineração. Um período bem legal também da história do nosso país. Tá bom? Vamos lá, vou explicar aqui para vocês o teor dessas invasões, tá bom? Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar enquanto eu bebo aqui uma água. Não, né? Então beleza. Vamos lá, tem 11 pessoas online, que maravilha. Bom, galera, essas outras invasões, como eu disse para vocês, vai ser no século XVIII, numa outra conjuntura, a conjuntura da mineração. Então, elas acontecem no Rio de Janeiro, tá bom? Na cidade do Rio de Janeiro, vale lembrar. A primeira invasão, dentro desse novo contexto, foi em 1710 e vai ser liderada pelo François Duclerc, que é esse camarada aqui, tá? François Duclerc. Ele é um corsário, que seria um pirata, né? E o objetivo não era ocupar o Rio de Janeiro, não era colonizar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já estava colonizado, já era uma cidade com
bom desenvolvimento, tinha muitos metais preciosos, então era uma cidade relativamente policiada. Não tinha como colonizar mais o Rio de Janeiro. E aí o Duclerc, ele é um pirata, que nós chamamos de corsário, porque ele era um pirata que tinha o apoio dos franceses, do governo francês. Então, por isso que eles eram chamados de corsários. O objetivo é saquear o Rio de Janeiro, pegar as riquezas do Rio de Janeiro e meter o pé. Só isso. Atividade de pirataria mesmo. Só que o que acontece? O Duclerc, ele chega com um contingente muito baixo, muito pequeno, e ele é derrotado pela resistência do Rio de Janeiro. Ele é derrotado pelo governo, né, pelos militares do governo, e também por populares, né, por pessoas que né, detinham o porte de arma e derrotaram o Duclerc e o prenderam. Ele foi preso e pouco tempo depois ele acabou sendo encontrado morto na sua cela. O governo diz que ele se matou, que ele cometeu suicídio. Porém, isso ficou meio esquisito. Tanto é que, no ano seguinte, um colega dele, né, o René du Guay-Troyes, ele vem para o Rio de Janeiro com o mesmo intuito, saquear a cidade. E dessa vez, o Uruguai, ele chega aqui com 18 embarcações, com muitos soldados e muitos tiros de canhões. E aí ele consegue tomar a cidade, ele consegue fundear na cidade e provocar um clima de muita tensão. Porém, como o objetivo não era conquistar, o objetivo era roubar, né, a cidade, ele vai pedir um resgate para poder ir embora e deixar todo mundo em paz. O resgate são esses pagamentos aí. 610 mil cruzados, portanto, a gente tinha ali muito dinheiro, né, a moeda da época, cruzado, 200 bois, né, um animal também muito valioso, e 100 caixas de açúcar. Né? Cada caixa de açúcar pesava bastante e o açúcar era considerado ali o ouro branco, né? Era uma mercadoria muito valiosa e o do Guay-Troyes, ele consegue seu objetivo, ele saqueia o Rio de Janeiro e mete o pé com todo esse dinheiro e com todos esses produtos, beleza? Era atividade de pirataria mesmo. A efeito de curiosidade, o Rio de Janeiro era governado pelo Francisco Castro Moraes, governador do Rio de Janeiro, ok? Ano 1711, o Rio de Janeiro era governado pelo Francisco Castro Moraes, beleza? Show! Acabou invasões francesas? Sim, acabaram as invasões francesas. Show de bola. 4 invasões. 1555, no Rio de Janeiro, até 67, 1512 até 15, no Maranhão, 1710, no Rio de Janeiro, 1711, também no Rio de Janeiro. Como nós estamos estudando para uma prova dentro do Estado, eu separaria a primeira invasão, a terceira e a quarta invasão, porque foram invasões no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, existe aí uma grande possibilidade de eles colocarem essas questões na prova, porque envolvem diretamente o Rio de Janeiro. Tá ok? Bom, fica a dica aí para vocês anotarem para poder revisar essa matéria. Tá ok? Bom, para a gente falar sobre o Brasil holandês, é muito importante que a gente possa conhecer o que foi a União Ibérica, tá bom? Então, agora, nós vamos
salvar essas anotações aqui que eu fiz para vocês, para a gente poder passar lá no Google Classroom, para vocês poderem fazer os exercícios. Tá? Vale lembrar que essa apostila aí, ela faz parte da apostila Bizu de História. Então, vocês não vão encontrar isso em nenhum outro material, só no nosso. Então, vamos fechar isso aqui. E vamos para o nosso slide. Eu acho que não vai entrar mais ninguém, não. Então, dá para eu apresentar diretamente para poder ficar maior para vocês aí. Vamos lá, galera. União Ibérica, período em que a Espanha governa Portugal. Ponto. Só isso. Ano 1580 a 1640. São 60 anos de domínio espanhol sobre Portugal e também sobre o Brasil. Dentro desse período da União Ibérica, a gente tem a invasão francesa no Maranhão, 1612, e também a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, tá bom? Então, vamos lá. Galera, esse cidadão aí é o Dom Sebastião. O Dom Sebastião, ele era um jovem rei que vai simplesmente desaparecer em 1578 no Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir. O Dom Sebastião, ele era um rei cruzadista, ou seja, ele tinha a pretensão de expandir a fé católica no norte da África, reduto dos árabes muçulmanos. Ou melhor, reduto dos muçulmanos. O árabe é aquele que vive na Península Arábica, tá? O muçulmano é aquele que professa o islamismo. Então é bom a gente entender esses conceitos aí. Então, o Dom Sebastião, ele tem assim, o sonho, né, de expandir o cristianismo, o catolicismo no norte da África, reduto dos muçulmanos. E ele vai lutar no Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir. Galera, ele simplesmente desaparece. Né? Ele desaparece, só que tem um problema sério, ele não tem herdeiros, ele não tem filhos, ele não é casado. Ele era muito jovem, ele tinha 20 e poucos anos, 21 anos, para ser mais exato. E, culturalmente, um homem nobre, ele não casava com 21 anos. O nobre, ainda mais um rei, né, casava com seus 28, 30 anos, né, em alguns casos 25, mas nunca 21, 18, nem pensar. E, consequentemente, ele não tinha filhos porque ele não era casado. O trono, a dinastia, né, as leis monárquicas dizem que o trono ele fica com o filho mais velho. Nesse caso, o Dom Sebastião não tinha herdeiros. Né? Por esses motivos que eu disse para vocês, de não ser casado. E se ele tivesse um filho não sendo casado, esse filho era bastardo. Então, esse filho não era legítimo, porque não foi feito mediante um casamento abençoado por Deus. E aí ele desaparece. Né? Até hoje, não se tem notícia dele, o corpo desapareceu, né? E o trono ele vai ficar vago. Esse trono vai ficar vago. Em 1578, já começa uma série de disputas. E o trono acaba indo para o parente mais próximo de Dom Sebastião, que é o tio dele, o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. Só que o cardeal Dom Henrique, ele era muito velho. E por ser da Igreja Católica, ele também não tinha filhos. Então, na verdade, o que nós tivemos ali? Uma tentativa do cardeal poder ganhar tempo. Porque ele não podia ter filhos,
porque ele era velho e também era da igreja. Então começa a alimentar ali em Portugal uma lenda chamada sebastianismo, que é uma lenda messiânica, vinculando Dom Sebastião à ideia de um Messias, de um profeta, né, de um salvador da coroa, da corte portuguesa. Né? Então, o tio dele, o cardeal Dom Henrique, começa a vislumbrar essa teoria, dizendo que o rei iria regressar numa noite de nevoeiro em cima do seu cavalo branco e iria libertar Portugal das garras dos inimigos. Essa lenda sebastianismo existe até hoje em Portugal. Vocês podem perguntar ao Jorge Jesus que ele vai falar que existe, porque é uma lenda que atravessou gerações. Em 1580, 2 anos depois do rei desaparecer, né, dizem, né, as más línguas que ele virou purpurina, né, porque parece que o Dom Sebastião ele não era muito firme na fé. Tem esse boato aí, mas eu não vou falar muito porque eu estou sendo gravado. Enfim, e em 1580, o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique, que também não era casado e que também não tinha filhos, morre. E aí o trono vai para Filipe II, rei da Espanha. Caraca, que doideira! Que maconha é essa, Bruno? Gente, naquela época era muito comum casamento arranjado. O nobre, ele não se casava por amor. Quem se casa por amor somos nós, os pobres. O nobre, o casamento é arranjado, justamente para as riquezas permanecerem dentro da família. Por isso que era muito comum tio casar com sobrinho, primos casarem com primos, para exatamente ficar dentro da família. E o Filipe II, ele tinha direito sim ao trono português, por quê? Porque ele era neto de Dom Manuel Venturoso. O Dom Manuel, para quem não se lembra, para quem está chegando agora no nosso curso, o Dom Manuel foi o rei responsável em patrocinar a viagem do Pedro Álvares Cabral. Então, o Dom Manuel, rei de Portugal, ele tinha um neto fora de Portugal, que é o Filipe II, rei de Espanha. E aí, o Filipe II, ele faz valer o direito e ele vai abocanhar Portugal e, consequentemente, o Brasil. Perfeito? Galera, tudo isso passou para o domínio espanhol, tá? O litoral africano, o Oriente, as Índias, toda a América Latina, do México para baixo, tudo passou a ser dominado pela a Espanha. Além das ilhas de Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, São Jorge da Mina, Ilha de Ascensão e também de Santa Helena. Olha o domínio desse homem a partir de 1580, galera. Filipe II vai herdar o trono português e também as colônias de Portugal. Bom, União Ibérica, período em que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. Portugal foi dominada pela Espanha. Só isso, pessoal. Essa é a definição. Não é difícil. União Ibérica, por quê? Porque essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui é a Península Ibérica, senhores. Península Ibérica tem Portugal e Espanha. Portanto, União Ibérica. Só isso. Bom, definição, show de bola. Fácil. A morte prematura do rei levou o inquisitor-geral do reino
Ué, saiu por causa de quê? Tá, voltou. Levou o inquisitor-geral do reino e cardeal de Lisboa, Dom Henrique, tio-avô de Dom Sebastião, a assumir a coroa. Idoso e doente, o cardeal faleceu em 580, sendo substituído pelo seu sobrinho bastardo, Dom Antônio, o prior do Crato. Viu? Pelo fato de ser bastardo, o trono não foi aceito. Tá? A disputa pelo trono cresceu entre 4 pretendentes, até que as tropas espanholas, liderados pelo Duque de Alba, entraram no trono português ao comando do rei espanhol Filipe II. Olha a invencível armada fazendo mais uma vítima, fazendo Portugal de vítima. Perfeito? Vamos lá. O apoio do clero português devia-se ao interesse da Igreja em ver as 2 poderosas monarquias católicas ibéricas unidas e fortalecidas. Bom, eu preciso fazer uma amarração nisso aí. Olha só. A Igreja Católica, ela apoia. Por quê? Está acontecendo na Europa uma série de questões religiosas, que nós chamamos de reforma protestante. Tá? A primeira reforma vai ser a reforma luterana, em 1517. Depois a reforma anglicana, na Inglaterra, e a reforma calvinista, na França, na Suíça. Né? Pessoal, essas novas doutrinas religiosas, elas estavam afastando os fiéis católicos. Esses fiéis católicos estavam migrando para o protestantismo. Portanto, Portugal e Espanha se mantiveram católicos, mesmo com essas alterações. Então, a Igreja Católica, ela observava essas monarquias ibéricas muito fortalecidas para também reconquistar os súditos que estavam perdendo devido às reformas protestantes. Tá bom? Então, o apoio da Igreja era exatamente pelo fato de que o protestantismo estava crescendo muito na Europa naquele momento. A burguesia portuguesa interessava-se no promissor mercado espanhol, que com a União Peninsular estaria aberto aos produtos escravos vendidos por Portugal. Isso aí, beleza. Bom, durante a União Ibérica, a União Peninsular, não houve fusão dos territórios nacionais e nem coloniais. Olha só, deixa eu ser o mais claro possível. Filipe II, ele era rei da Espanha e rei de Portugal. Só que Portugal e Espanha não se juntaram, não se unificou. Isso porque o Filipe II, ele manteve a nobreza portuguesa no poder. Só não tinha rei em Portugal, ele era o rei. Mas a nobreza portuguesa, ela continuava mandando. Inclusive, eu vou até falar devagar para ver se vocês anotam. Vocês têm que anotar o que eu vou falar. Eu não sei como é que vocês estudam, né? Não sei se vocês fazem anotações. Eu, até hoje, né, nos meus estudos, eu sempre anoto, eu saio rabiscando tudo. Então, o que acontece? O Filipe II, ele domina Portugal, mas ele não impõe mudanças radicais. Por quê? Porque ele precisa ter o apoio da nobreza, ele precisa ter o apoio da igreja, ele precisa ter o apoio da burguesia. Então ele não vai de sola. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coisa chamada, anotem, juramento de tomar.
Juramento de Tomar. Deixa eu sair aqui. E vou escrever aqui porque juramento de Tomar. Esse juramento de Tomar dava exatamente o direito da nobreza portuguesa continuar com os seus privilégios. Então ele não ia de sola, ele permitia que a organização se mantivesse, tá? Esse era o intuito do juramento de Tomar. Beleza. Informação muito importante e pouco falada. Pega a visão. Depois que ele comprou o apoio da nobreza portuguesa, da burguesia, ele vai então editar um conjunto de leis para Portugal e para as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. Essas leis são chamadas de ordenações filipinas, por conta de Filipe II, tá bom? Então, é bem interessante, bem importante a gente analisar esses fatos, tá? Existia uma questão bem peculiar nesse momento, tá bom? Juramento de Tomar e ordenações filipinas. Beleza. Anotem, porque isso é importante. Agora deixa eu sair daqui para poder apagar isso aqui, para vocês poderem ver o slide perfeitamente. Senão vocês não vão conseguir ver o slide perfeitamente e aí vai ficar ruim. Muito bem. A próxima informação ela é tranquila. Durante a União Ibérica ou a União Peninsular, o Brasil foi alvo de invasões estrangeiras. Uma, nós já vimos, que é a invasão francesa no Maranhão, em 1612, saída em 1615. Isso aí está bem tranquilo, está bem fácil. A principal é a invasão holandesa, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu esqueci de falar isso aqui, perdão. O Brasil passou o domínio espanhol, embora não tenha desaparecido a linha de Tordesilhas, a União estimulou expedições pelo interior da América do Sul, que partiam do lado português em direção ao lado espanhol. Isso aí são as bandeiras, né? Os bandeirantes. Isso aí a gente vai falar nas próximas aulas. Durante a União Ibérica, o Brasil foi alvo das invasões estrangeiras. Isso aí sim, beleza, tá show. Bom, tornou-se sem efeito a linha divisória do Tratado de Tordesilhas. Praticamente ele deixou de existir, né? Porque agora tudo é dominado pela Espanha, então ele deixou de existir, não tinha mais utilidade o Tratado de Tordesilhas, porque dividia entre Portugal e Espanha. Se tudo pertence à Espanha, não precisa ter essa divisão. O avanço dos portugueses em direção ao interior, no sul da colônia e na Amazônia. Pessoal, isso aí nos ajuda a começar a entender como o Brasil aumenta de tamanho. O Brasil, durante a linha de Tordesilhas, o Brasil era um país, né, era uma colônia que ficava resumida ao litoral. E hoje nós somos o quinto maior em tamanho, né, um crescimento esplendoroso. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque pessoas foram migrando, pessoas foram buscando novas riquezas e se estabelecendo nesses locais. Por isso é que o Brasil ele vai crescendo de tamanho de uma forma bem peculiar. Bom, nem tudo são flores, né? Portugal, com essa união, também vai herdar inimigos espanhóis, como a França e como a Holanda. Bom, chegamos nas invasões holandesas
no Brasil. E aí, eu vou voltar aqui para o nosso material, porque está mais explícito, tá? Bom, olha só. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o slide mesmo. Acho que o slide está melhor, está mais certinho. As invasões holandesas, elas são divididas em duas situações. A primeira em Salvador e a segunda em Pernambuco, tá? A primeira na Bahia e a segunda em Pernambuco, tá bom? Por que que isso acontece? A Holanda, durante boa parte do início desse processo de criação dos engenhos, a Holanda, ela é uma patrocinadora, isso eu falei no vídeo passado, ela é uma patrocinadora dos engenhos. A Holanda empresta dinheiro para os engenhos serem construídos. A Holanda transporta o açúcar, a Holanda refina o açúcar e a Holanda redistribui o açúcar. Holanda e Portugal eram parceiros de longa data. A partir do momento que a Espanha anexa Portugal, a Espanha diz o seguinte: Holanda, vocês estão fora. Vocês não poderão mais comercializar o açúcar brasileiro. Em represária, a Holanda, então, decide invadir quem? O Brasil. Pegaram a visão? Pegaram, né? Vou repetir. A Holanda era parceira do açúcar de Portugal. Quando a Espanha assume Portugal, proíbe a Holanda de continuar com essa parceria. Em represária, a Holanda invade o Nordeste brasileiro. Perfeito? Show de bola. Estou esperando para ver se alguém vai perguntar para mim por que que a Espanha proíbe a Holanda. Estou esperando alguém perguntar. Para ele começar a produzir, né, professor? Fazer o papel da Holanda. Cara, é uma vingança espanhola em relação à Holanda. A proibição é pelo seguinte fato: a Holanda era colônia da Espanha. Eu disse para vocês que a Espanha era um país muito forte, muito poderoso. E a Holanda era colônia da Espanha. Uma coisa bem curiosa. Inclusive, depois que terminar a aula, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem o hino da Holanda, o hino nacional da Holanda. Eles vão citar a Espanha, elogiando a Espanha. Parece que é uma frase mais ou menos assim: ao rei da Espanha devo minhas honras e minhas glórias. O hino da Holanda, para vocês terem uma noção. O que vai acontecer? A Holanda vai conseguir a sua independência junto à Espanha. Então, a Holanda se torna um país independente. Por isso, a Espanha se vinga dos holandeses quando proíbe que os holandeses continuem comercializando o açúcar brasileiro. É esse o motivo. Então, é uma parada meio viajante, mas aí, como a aula vai ficar gravada, vocês podem assistir a todo momento, e também tem isso na apostila. Então, por isso, chegamos nas invasões holandesas no Brasil, tá bom? Vamos lá. Em maio de 1624, a Holanda, através de um órgão chamado WIC, que significa Companhia das Índias Ocidentais. Esse órgão WC porque está em inglês, tá, galera? Não é water close, não é banheiro, não. WC significa West Indian Company. Traduzindo para o português, significa Companhia das Índias Ocidentais. É um órgão privado, só que esse órgão presta serviço
a Holanda. É uma companhia de comércio, tá bom? Então, eles colonizam, exploram para um país, nesse caso, a Holanda, tá bom? Então, tá até aqui o nome aqui, ó. Mas eu vou deixar outra anotação também. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, a WC, ela chega em São Salvador em 24, trazendo soldados, né, trazendo marinheiros a bordo de 26 navios. Perfeito? Bom, essa missão, ela é uma missão muito, muito controversa, né? Isso porque os holandeses não conseguem conquistar Salvador. Os holandeses são derrotados em 1625 pela Jornada dos Vassalos, que era exatamente, né, uma missão militar luso-espanhola que tinha como principal viés eliminar os holandeses aqui no Brasil, tá bom? Outra informação bacana é o líder dessa Jornada dos Vassalos, que é o senhor Dom Fradique de Toledo. Esse é o responsável em expulsar os holandeses em 1625. Galera, tudo há uma explicação, tá? Se a Holanda é proibida de comercializar o açúcar porque é uma vingança, existe também a questão religiosa. Os holandeses, eles são protestantes e a Espanha, né, os espanhóis são católicos. Então também tem um viés religioso aí. Os holandeses, eles são adeptos do calvinismo, da ideia de João Calvino, enquanto os espanhóis são católicos. Então também a gente não pode esquecer que há uma briga religiosa, tá bom? A WC é derrotada, mas aí, em 1625, perdão, eles são derrotados em 25, e nesses próximos 5 anos, entre 1625 e 1630, os holandeses vão se dedicar aos ataques de pirataria, aos ataques de corsários, tá? Esse ataque, ele era patrocinado também pela WC, pela Companhia das Índias Ocidentais. Por quê, galera? Porque a WC ela tomou um prejuízo muito grande com essa derrota em 25. Então, eles precisavam se recuperar. Portanto, aquela região da América Central, aquela região do Panamá, né, no Caribe, vai ser uma região onde os holandeses vão atacar, vão roubar os navios. Inclusive, um dos navios é o famoso Galeão de Prata, que é um navio que está saindo da América Central com muitos metais preciosos, principalmente prata. Né? Então, eles assaltam esse navio, matam a tripulação, porque os piratas não fazem reféns, os piratas eles são assassinos e são ladrões. E aí eles roubam essa carga, a WC se reorganiza e volta a atacar o Brasil em 1630. E aí, meus amigos, essa nova invasão vai acontecer na região de Olinda e o Recife. Ah, Bruno, mas por que eles não voltam para Salvador? Afinal de contas, Salvador era a capital. Se os holandeses quisessem, né, tivessem o interesse de conquistar Salvador, né, conquistando Salvador, a Holanda ia praticamente tomar toda a colônia brasileira, né? Só que eles não escolhem Salvador, por quê? Porque Salvador é a capital, Salvador é policiada, Salvador tem os olhos da coroa, né? Então Salvador seria uma coisa muito difícil de ser colonizada
exatamente pelo fato, né, de termos um grande policiamento. Já Pernambuco, não. Pernambuco tem riquezas, né, por conta do açúcar, e os holandeses são exímios produtores de açúcar. E Pernambuco, galera, não tem segurança estadual. É uma segurança particular. Portanto, é uma segurança que deixa a desejar, tá bom? Por isso, a nova empreitada vai ser no Pernambuco. Vamos lá, dando prosseguimento aqui, meus amigos. Tivemos algumas fases dessa invasão em Pernambuco, tá? Entre os anos de 1630 até 37, o que nós vemos são guerras, são batalhas que não há vencedores. Os pernambucanos usam a tática de guerra de guerrilha, a guerra de curto espaço, utilizam um efeito surpresa e conseguem, né, se articular, né, se defender. Porém, o que vai começar a tender para o lado holandês é a ação de espiões, é a ação de pessoas que passam informações para os invasores. Vou citar dois deles. O Antônio Dias, chamado de Papa Roubalos. Não me pergunte por quê, que eu não sei de tudo. Tá? O Antônio Dias, ele era um cristão novo. Cristão novo, galera, é judeu. É um judeu convertido ao cristianismo. Justamente porque os judeus naquela época eles eram perseguidos. Então, para o cara não morrer nas mãos da Igreja Católica, ele se convertia ao cristianismo. Mas nem sempre era de coração. Ele se convertia para não poder morrer, né? Bom, esse é um cara importante. Mas também o mais famoso de todos é o Domingos Fernandes Calabar. O Calabar, ele é responsabilizado por dar informações para os holandeses. No nosso linguajar, é o famoso X9. O Calabar, ele tem motivos, né, para trocar de lado. O Calabar, ele era um comandante da resistência e ele trocou de lado. Por que ele troca de lado? Primeiro, como está no slide aí, promessa de melhoria. Os holandeses prometem mundos e fundos. Outra questão, e essa é a principal questão. O Calabar, ele era um mameluco, ou seja, ele era filho de um branco com uma índia. Branco português. Galera, a mãe dele foi violentada. O Calabar, ele é fruto de um estupro. O pai, obviamente, meteu o pé e a mãe dele, uma índia, foi expulsa da tribo pelo cacique, porque no imaginário indígena, ela teria facilitado as coisas. E o índio não via o sexo como uma coisa hedonista, como uma coisa prazerosa, diferente do homem branco. O índio, ele viu o sexo para a procriação, para a perpetuação da raça. E ela teria burlado quando ela engravidou. Ela foi expulsa da tribo. Ela cria o Calabar sozinha. E faz uma série de considerações dizendo que os portugueses não prestavam, que os brancos não prestam, que Portugal vem para destruir. Enfim, o Calabar, ele cresce com esse sentimento de ódio. E aí, ele vendo que pode ganhar melhorias com os holandeses, ele não pensa duas vezes, ele passa de lado. Outros também mudam de lado, mas a história do Calabar é uma história que chama a atenção pelo jeito que foi, tá? Entretanto, o Calabar, ele acaba sendo achado pelos portugueses, pelos lusos portugueses, e ele acaba sendo assassinado, condenado à morte por traição, tá? Mas o Calabar
foi importante para derrotar a última resistência luso-brasileira, que era o Arraial Bom Jesus. Tá? Esse Arraial Bom Jesus tem ali, né, uma grande força contra os holandeses, mas esse Arraial Bom Jesus ele acaba sendo derrotado. E aí, um cara que se destaca muito no Arraial Bom Jesus é o nosso grande Matias de Albuquerque. São muitos nomes, né, galera? Aí é brabo. A gente chega lá. Temos que ler, né? Não adianta a gente ficar só preso à aula. História a gente tem que ler também. Bom, galera, está consolidada a dominação de 30 a 37, as lutas, né? 37 a vitória dos holandeses, e aí tudo isso domínio holandês, com exceção de Salvador. Salvador continuava sendo dominado pelos lusos brasileiros, tá bom? Porém, de São Cristóvão para cima, tudo domínio holandês. Até São Luís do Maranhão, perfeito? Aqui, mais ou menos nessa região aqui, onde está passando esse bagulhinho aqui, né, a setinha, passa o Rio São Francisco, tá? O Velho Chico. Aqui no Nordeste, né, na região do sertão nordestino, passa o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco ele é exatamente um benefício natural, porque mesmo com o intenso calor do Nordeste, a gente conseguiu utilizar as águas do Rio São Francisco de boa. A formação, né, da Nova Holanda, 30 a 37, como eu disse para vocês, é o período, né, de guerras, é o período de lutas. Muito bem. Em 37, meus amigos, temos a fase mais importante do Brasil holandês, que é a fase em que o Maurício de Nassau ele vem para o Brasil para governar o Brasil. Tá? Ele é um administrador, ele trabalha para a WC, ele é um funcionário da West India Company e ele vem para o Brasil para poder governar. Nassau, né, o nome original de Nassau é Johann Maurice Nassau-Siegen. João Maurício de Nassau e Siegen. Um alemão de nascimento. Nassau não era holandês, era um alemão, curiosamente, né? Então ele vem para cá e aí, meus amigos, os donos de engenhos, os portugueses, comerciantes, os brasileiros vão começar a gostar do Nassau. Então, aqueles que eram inimigos do Nassau passam a gostar do Nassau por uma série de criações do Nassau. Vou falar algumas, mas tem na apostila que eu vou deixar com vocês, está tudo na apostila. O Nassau, ele empresta dinheiro aos senhores de engenho. Isso porque, durante as batalhas de 30 a 37, os engenhos ficaram destruídos, né? E aí tinha que recuperar os engenhos. O que ele faz? Ele empresta dinheiro, ele aplica a tolerância religiosa, então ele permite, por exemplo, a chegada dos judeus. Os judeus, são a classe endinheirada, né? São os investidores. A gente vai ter uma grande ampliação da produção do açúcar. A conquista do Nassau vai ser de São Cristóvão até o Maranhão, como eu disse para vocês. A cidade de Olinda vai ser completamente restaurada. Olinda era onde tinha os maiores engenhos.
vai criar uma cidade chamada Maurícia, vai criar em Recife o Palácio Boa Vista, que é a sede do governo pernambucano, tombado pelo patrimônio histórico. O Nassau ele vai conquistar uma região na África chamada São Jorge da Mina. Essa região era fornecedora de escravos para o Brasil. Com a tomada do Nassau, esses escravos vêm com preço menor. Ele vai permitir também que os brasileiros façam parte das câmaras municipais holandesas, que eram chamadas de Câmara dos Escabinos. Antes, brasileiro não podia fazer parte, e o Nassau permite que eles possam fazer parte. O Nassau ele vai trazer artistas, médicos, sábios. Um deles é esse camarada aqui, ó, o Franz Post. Franz Post, que era exatamente, né, um pintor oficial do Nassau. Né? Então, vários outros artistas serão trazidos pelo Nassau nesse momento. Concedeu empréstimos para aquisição de engenhos abandonados e aquisição dos destruídos. Para garantir o fornecimento de mão de obra para a Nova Holanda, foi ordenada a partir de 1937 a ocupação de entrepostos de escravos na África, que é exatamente São Jorge da Mina. Beleza? Para contornar a crise de abastecimento, os proprietários de terras deveriam cultivar a mandioca na proporção do número de pessoas que teriam de alimentar. As iniciativas de Nassau fizeram com que boa parte dos senhores de engenho estabelecesse vínculos cordiais com os invasores, que foi o que nós acabamos de dizer, tá bom? Houve urbanização de Recife, como, por exemplo, a criação de pontes, prédios e praças. A cidade de Maurícia foi erguida entre os rios Capibaribe e Beberibe e deveria estar à altura da Nova Holanda. Inclusive, essa historinha de pontes é bem curiosa. O Recife ele é interligado por pontes, né? Então, isso foi construção do Nassau. Cara, isso era muito dinheiro. A WC, ela cobrava muito do Nassau esses investimentos, porque achava uma coisa muito cara e o retorno não era tão esperado. O que o Nassau vai fazer para recuperar o investimento que ele fez nas pontes? Ele vai mandar anunciar na cidade de Recife, nas redondezas, que ele iria fazer um boi voar. Isso mesmo, um boi voar. E aí, as pessoas ficam empolvorosas, né? Caramba, o governador vai fazer um boi voar, que coisa louca, que coisa de maluco. Mas enfim, eu vou lá ver. O que acontece? O Nassau, ele vai até a fazenda de um cara chamado Melchior e vai pegar 2 bois. Ele vai matar, 2 bois parecidos. Ele vai matar e vai empalhar. E o outro vai deixar vivo. Bom, chegando no dia da apresentação, as pessoas foram até a sede do governo e pagaram pedágio para poder passar. Né? Então, para passar na ponte, tinha que pagar pedágio. As pessoas pagaram pedágio para assistir o boi voar, o boi do governador voar. No alto de uma janela, ele mostra o boi vivo, e as pessoas, caramba, o boi está vivo mesmo. E ele volta com o boi para dentro. Nisso, ele vai substituir o boi vivo pelo boi empalhado. E vai prender em dois pontos esse boi em roldanas, né? Que é aquele negócio que quem faz obra sabe, né? Aquela bolinha que fica para reduzir o esforço. Ele vai prender em 2 roldanas e vai dar impulso. E esse boi empalhado vai passar de um prédio para o outro prédio. E as pessoas vão ficar maravilhadas. Caramba, ele fez um boi voar mesmo. Tá, acabou a apresentação. O que vai acontecer? Na hora de voltar para casa, mais uma vez, as pessoas tinham que pagar pedágio. E aí,
o Nassau ele recuperou boa parte dos investimentos pelas pontes. Esse é o Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, galera, era um mecenas, era um apreciador das artes. Tanto é que ele trouxe o Franz Post, como eu disse para vocês, ele vai trazer urbanistas, ele vai trazer paisagistas, né? Enfim, ele vai trazer outros pintores, Rugendas também. Muita coisa que a gente tem de Brasil holandês foi pintado por esse cara aqui, ó, o Rugendas e o Albert Eckhout, que vai fazer aí a obra O Mulato. Vieram cientistas como Mark Graf e Willem Piso, artistas como Franz Post, Albert Eckhout, literários e médicos. Pela primeira vez, a fauna, a flora e o cotidiano do Brasil colonial foram sistematicamente estudados e retratados. Então, o Nassau ele faz um governo de muita qualidade. Inclusive, calçando ruas, drenando pântanos, ele vai construir um observatório astronômico. O Nassau, ele, sem dúvida nenhuma, ele faz uma administração muito à frente do seu tempo, mas também uma administração cara, diga-se de passagem, que vai incomodar a WC, tá bom? Bom, nesse meio tempo, meus amigos, Portugal se restaura. Portugal vai voltar a ter um rei próprio e a Espanha ela vai perder a possessão portuguesa e ela vai perder justamente a possessão aqui no Brasil, tá bom? E aí, o Brasil holandês ele vai sofrer um revés. Eu já falo com vocês, mas a gente vai aqui para a restauração portuguesa. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol. Dom João IV de Bragança inaugurou a terceira dinastia portuguesa. Dom João IV, né, de Bragança inaugurou a terceira dinastia portuguesa. A primeira dinastia foi a dinastia Borgonha, depois a dinastia Avis e depois a dinastia de Bragança, que vai governar Portugal até os anos 70 do século XX, meus amigos. Olha só quanto tempo. A Guerra de Restauração arrastou-se por 3 anos, arruinando a economia portuguesa e passando o reino à dependência da Inglaterra. A Inglaterra, então, ela entra de cabeça para poder afundar a Espanha e para poder se aproximar de Portugal, porque Portugal tem o Brasil, que já naquela época despertava o interesse dos ingleses. Com o fim da União Ibérica, Portugal e Holanda assinam a trégua dos 10 anos, onde os holandeses comprometiam-se a deixar o Brasil assim que se recuperassem dos seus investimentos. O envolvimento holandês na Guerra dos 30 Anos ampliou a necessidade de capitais e levou a WC a demitir Nassau, que se opunha à exploração intensa da Nova Holanda. Galera, Guerra dos 30 Anos é a guerra entre Holanda e Inglaterra, pelo domínio da navegação. Os ingleses derrotam a Holanda e, com isso, a WC ela também fica muito frágil, tá bom? Voltando aqui para o Brasil, com o final da União Ibérica, a gente tem... Não, pulei uma opção aqui. Voltando, em 1644, os choques entre Nassau e a WC culminaram na demissão do Maurício de Nassau. Esse episódio encerrou o período de expansão holandesa no Brasil. Iniciamos assim a famosa expulsão dos holandeses, chamada de Insurreição Pernambucana. Essa batalha aí que vocês estão vendo, a Batalha de Guararapes, puseram fim às invasões, batalhas mais importantes do período, com a vitória dos lusos brasileiros. O açúcar brasileiro enfrentava dificuldades devido à queda dos preços no mercado europeu e à diminuição da safra. Esta conjuntura abalou as relações da Companhia das Índias Ocidentais com os senhores de engenho.
De um lado, estavam os produtores pressionados pela cobrança das dívidas atrasadas. Então, a WC, ela precisava se recuperar, ela vinha de uma guerra contra a Inglaterra, uma derrota, e vinha de problemas com o açúcar brasileiro. Então, ela começa a pressionar os produtores, levando a esses produtores à união para poder expulsar esses invasores. De outro, os credores exigindo receber a qualquer custo. Em 1645, a insurreição pernambucana eclodiu. Motivações, perdão. Interesses dos proprietários. Alguns queriam fugir das dívidas com os holandeses, enquanto outros refugiados na Bahia tentavam reaver suas propriedades. Líderes: Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros e João Fernandes Silveira. Batalha de Guararapes, principal batalha. Bacana, porque foi a primeira vez que as etnias brasileiras se unem em prol comum. Henrique Dias, negro. Felipe Camarão, índio. André Vidal de Negreiros, branco. João Fernandes Silveira, branco. As três etnias máximas do Brasil unidas para a expulsão do invasor. É aí, galera, que surge o sentimento nativista. O amor pela terra natal, né? A preocupação com a terra natal. Quando grupos heterogêneos lutam em prol de destruir o invasor. Essas lutas elas vão de 1645, após o período nassoviano, né? Após a saída de Maurício de Nassau, por isso o período nassoviano, até 54. Ok? A necessidade de expulsar os holandeses produziu uma rebelião nativista, onde somaram-se as três raças da colônia. Portugal, sem interesse de opor-se à Holanda, adiou sua entrada no conflito para 47, porque Portugal também vinha de um processo muito desgastante da União Ibérica. Foram 60 anos cedendo armas, soldados, dinheiro para a Espanha. Então, Portugal também vinha numa grande pindaíba. A expulsão definitiva dos holandeses só foi possível com a assinatura da Paz de Haia, em 1661. Os holandeses foram indenizados com 63 toneladas de ouro. Meu Deus, que número absurdo. Quem vai ser responsável em emprestar essa quantia toda para a Holanda? Uma vez que Portugal e o Brasil não tinham condições, até porque Portugal não explorava os metais preciosos no Brasil naquele momento. Então, a Inglaterra vai ser a financiadora desse empréstimo. Porém, os ingleses não dão de graça, né? Os ingleses, eles emprestam o dinheiro porque eles vislumbram o comércio brasileiro. Entrar no Brasil para romper o pacto colonial e, com isso, se estabelecer, aumentando ainda mais o poder inglês. Em 1645, a Inglaterra já era um país muito poderoso, já assume a liderança econômica, militar na Europa naquele momento. Espanha, Portugal, a França entram em um processo de declínio econômico, Holanda também, um processo de declínio econômico devido à ascensão dos ingleses. Porém, galera, o Brasil vai ficar uma situação muito pior, porque o Brasil agora ele precisa enfrentar a concorrência do açúcar antilhano. Ou seja, esses holandeses, quando eles saem do Brasil em 1654, eles vão produzir o açúcar, aquele mesmo açúcar que eles produziam no Nordeste brasileiro,
eles vão levar para as Antilhas, para a América Central. Então, o Brasil e Portugal vão amargar mais problemas, porque além dessa dívida com a Inglaterra, além da penetração gradativa dos ingleses na economia colonial, o Brasil ainda vai ter que lutar contra a concorrência do açúcar antilhano produzido pelos holandeses. E aí, galera, chama a atenção para vocês, para esse ano aqui, ó, 1654, quando o Nordeste entra definitivamente em declínio. Portanto, meus amigos, se o Nordeste hoje é uma região com problemas sociais, problemas econômicos, está aqui a explicação para vocês. Ó. O Nordeste é assim por conta do início ter sido, né, lá no ano de 1654. Portanto, antes que vocês me perguntem, eu já vou falando logo. Gravem esta data, 1654. Gravem esta data, porque a partir desse momento, declínios econômicos acontecerão, fazendo com que surjam as revoltas. A aula mais importante do período colonial para a gente, a aula de revoltas. Todo concurso militar que tem história cai uma questão ou duas ou três de revoltas, tá bom? Revoltas é uma aula que você vai ter que fazer o link com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Tá bom? Tá beleza? Deixa eu salvar aqui as anotações. E vamos parar a apresentação para a gente poder fazer aí a nossa despedida. Beleza, 10 alunos aí, estamos crescendo, né? A nossa turma está crescendo. Isso é bom. Isso é interessante. Deixa eu parar a gravação aqui.